Então é pura ilusão achar que você vai ser sempre a mesma pessoa. Não vai ser. Assim, da gente aproximar um pouco da realidade que todo mundo vivencia todo dia em relação à percepção da própria verdade. Deu valor, comprou, tá dentro de você. Se eu dei valor para algo que não é condizente comigo, eu estou comprando algo que não é verdade para mim. Bem-vindos a mais um Tripla Visão e hoje vamos falar sobre o silêncio que adoece. Você tem dificuldade em dizer não? Você sabia que se você tem dificuldade em dizer não é porque você tem dificuldade em dizer sim para si mesmo? É isso que nós vamos abordar hoje com as terapeutas Andréa Frei e Letícia Ramos. E eu, Tito Belo. Vamos nos apresentar? Meu nome é Andréa Frei, eu uso o Andréa Belo também, que é o meu nome de casada. Eu sou psicóloga clínica, especializada em EMDR, psicotrauma, uma abordagem para a gente trabalhar psicotrauma. E também sou psicóloga sistêmica, trabalho com casais, com famílias. E eu sou Letícia Ramos, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e gestão emocional. Eu sou Tito Belo, conselheiro metafísico transenergético, terapeuta junguiano. Então siga já o Tripla Visão, compartilhe, deixe seu like e vamos em frente trocar uma ideia, bater um papo a respeito de dizer não e também do dizer sim. Eu queria começar a partir disso que eu já trouxe, não é? Que a dificuldade em dizer não, ela reflete a dificuldade em dizer sim a si mesmo. Porque é isso, muitas vezes, quando você não diz o não e acaba trocando ele por um sim, aprovando o que está acontecendo naquele momento, você se deixa de lado. E é nesse momento que então você está falando não para você. Você fala sim para o mundo e não para você. E por que está falando sim para o mundo? Porque tem dificuldade de se expressar ou até mesmo de lidar com um olhar de reprovação, tentando ser agradável o tempo todo. Aí eu diria assim, você está dizendo sim para o quê? E não para o quê? Você está dizendo sim para o quê e não para o quê? Então, quando você se deixa de lado, você está dizendo sim para se deixar de lado. E sim para se deixar de lado guarda uma necessidade. Qual necessidade é essa? Quando eu me deixo de lado, eu entendo que eu sou amado, eu sou mais aprovado, eu sou pertencente, eu não vou ser demitido, né? Eu não vou ser demitido, eu não vou ser exposto, eu não vou ser julgado. Então, você está dizendo sim também para uma parte sua. É isso, vamos para a metafísica, mais uma vez. Qual é a sua parcela de responsabilidade nisso? Quando eu não tenho condição de dizer não, eu não quero dizer não, não tenho força para dizer não. Primeiro, eu não estou assumindo o meu próprio tamanho. Eu não estou assumindo o meu próprio tamanho, eu não estou me responsabilizando por isso, estou me fazendo mal e estou dizendo não para mim. Obrigatoriamente eu estou dizendo sim para o outro quando eu não gostaria de fazer isso. Quando você faz isso, você não assume seu próprio tamanho, a sua própria condição, a sua própria capacidade. Sim, mas como assumir a própria condição, a própria capacidade? Vamos trazer isso para a realidade e sair da utopia. Que vida real não é brincadeira, né? Não, não é brincadeira. Como fazer isso? Você, no seu cotidiano, no seu dia a dia, você passe a comprar isso. É sim quase uma cartilha. Você passe a comprar aquilo que lhe é real, aquilo que te interesse, aquilo que te faça bem. Porque quando você for colocar a mão na sacolinha do eu para responder ao outro, o que vai estar lá dentro dessa sacola é a sua verdade. E quando a gente tem dificuldade de dizer não, a gente não cumpre com a nossa verdade. Eu não consigo tirar de dentro algo que seja relativo a mim. Eu não tenho essa força. Por que eu não tenho essa força? Porque aquilo que eu compro no meu dia a dia como verdade, ela não é. Letícia, qual é a minha verdade? Como eu percebo a minha verdade? Eu vou entrar de novo, sempre naquele ponto, bem que eu trabalho muito, eu sempre bato muito nessa tecla. A minha verdade, ela parte dessa autopercepção. Primeiro você precisa se trabalhar, você precisa entender quem você é. E como que você vai entender quem você é? Sendo que você é influenciado pelo ambiente, é influenciado, o que quer dizer esse ambiente? É família, são os amigos, é tudo que vai te formando como pessoa. Como que você vai perceber o seu verdadeiro eu? Eu sempre pergunto isso para os meus pacientes. O que te incomoda? Quando eu falo em comprar aquilo que é condizente com a sua verdade, eu estou falando no seguinte, eu sempre dou esse exemplo. Você vai no mercado e tudo que você olha, você não leva para casa, você escolhe o que levar, é uma opção, é opcional. Aquilo que você escolhe levar para casa, você dá em troca um valor, uma energia, um valor em forma de dinheiro. Quando você no seu dia a dia compra algo como verdade, você está fazendo a mesma coisa. Você dá em troca o seu valor em outro formato, que não é o dinheiro que você está dando. Eu estou
ali avalizando que aquilo é verdade e eu compro, levo para casa. Só que essa casa que eu estou levando é essa aqui, ó, esse corpo. Então aquilo que eu compro como verdade, eu estou pondo para dentro. É como você comprar algo no mercado que você está levando e trocando por dinheiro. Eu estou levando algo para casa que eu estou trocando pela minha avaliação, pela minha atenção e pela minha valorização. Então. Deu valor, comprou. Está dentro de você. Se eu dei valor para algo que não é condizente comigo, eu estou comprando algo que não é verdade para mim. E por que eu dou valor para algo que não é verdade para mim? Por adequação. Sempre existe uma necessidade a ser suprida. Adequação é uma necessidade a ser suprida. Sim, Certo? sim. Isso que você falou do corpo. Adequação, valorização ao olhar do outro. Eu quero estar aprovado. Eu me vejo pertencimento pelo olhar do outro. Pertencimento é uma lei, eu vou falar duas coisas. Pertencimento é uma lei sistêmica, né? Quando a gente fala lei sistêmica, é como gravidade. A gravidade é uma lei, a gente não enxerga, mas a gente sofre todos os efeitos dela e nós nos comportamos absolutamente a partir disso na nossa, né, correlação com o planeta, com o mundo e com o nosso corpo, com tudo. Quando a gente fala lei sistêmica de pertencimento, é assim. Então, a gente tem, todos nós, a necessidade suprema de pertencer. E as adequações que nós fazemos para isso são infinitas e muitas vezes a gente se trai nesse percurso. Sim, Agora, só para dizer, então, nessa ideia, né, a gente precisa entender que sim, a gente precisa pertencer e não está errado isso. Mas de que forma a gente pertence? Então, quando a gente fala pertencer à própria verdade, como eu percebo a minha própria verdade, né? Então, a gente tem essas duas visões. E isso que eu ia dizer. O corpo, ele traz essa possibilidade. Então, quando o Tito fala, eu comprei algo, me adequei a algo, ok, supri essa minha necessidade, joia, beleza. Mas alguma coisa ficou esquisita. Sabe quando você fica meio bobo alegre? Ou você fica se sentindo mal, só que sorrindo por fora? Todo mundo sabe. Nesse momento tá esquisito. O que é tá você se dizer traindo. não? O que é dizer sim quando você quer dizer não? Como é aquele medo de falar não? Como é aquele medo de recusar? Como é aquele medo de discordar? As pessoas concordam. Isso é adequação. Então é muito fácil você saber. É muito fácil. Isso está condizente com a sua verdade ou não? Isso não é uma coisa mirabolante. Isso é fácil identificar. É importante isso, né? Quando você fala o sim, com a vontade de dizer não, perceber os efeitos que você está tendo no corpo em relação a isso já é o primeiro passo. É o primeiro passo para perceber o que te faz mal. Essa situação está me fazendo mal. E aí você começa assim a perceber assim, quais as situações que te causam o mesmo desconforto. Que desconforto você poderia dar de exemplo que você percebe em si e nos pacientes, né? Tem, por exemplo, te despertou raiva, então vai te dar taquicardia, a respiração vai acelerar. É uma observação. Normalmente, quando vem a raiva, eu percebo meu coração acelerar, minha respiração ela também fica ofegante. E é legal, porque essa raiva não é do outro, não. É raiva de você mesmo, que você não teve condição de negar aquilo que você queria. Né? Por uma adequação, por um receio do olhar do outro. O que o outro vai pensar, ou de como eu estou me posicionando, que tamanho. Quer dizer, eu estou mentindo para mim mesmo a respeito do meu tamanho, a respeito de como eu sou. Você fica até como um personagem ali, né? Daquela leve dissociada. A gente fala daquela leve dissociada. É como se você estivesse se observando de fora e você não está mais íntimo consigo mesmo quando você está fora da sua verdade. É isso. E você já passou por alguma situação? Eu já vivenciei assim algumas situações, até que você percebe familiares, reuniões familiares. E aí tem uma pessoa que tem a tendência de ser, às vezes, desagradável, fazer piada com todo mundo. E aquela pessoa que está recebendo a piada, ao invés de expressar o desconforto, está sorrindo. Como é que aquela pessoa que está fazendo a piada vai saber que essa outra pessoa não está gostando se ela está sorrindo? Então, esse é o primeiro passo também, você demonstrar que você não está satisfeito com aquilo. Porque, às vezes, você não precisa nem dizer sim, você só está sorrindo. Então, você está aprovando aquela situação. Tá aberto, né? Tá dando o sinal de comunicação. E eu vivenciei isso e dei a dica. Olha, mas sabe o que você está fazendo? Você está sorrindo quando aquela pessoa está te fazendo mal. Esse é o tema, né? Que a gente chamou o silêncio que adoece. Então, assim, ao invés de você sorrir, não sorria. Fica, então, numa posição neutra, assim, ou até mostre facialmente o seu desconforto para ver se a pessoa vai continuar fazendo o que está fazendo.
Muito boa, Né? muito bom. E às vezes o sorriso, ele é exatamente para essa adequação do pertencimento, né? E uma pergunta que eu faço muitas vezes é assim: você quer pertencer a alguém que está te fazendo mal? Para quê? Né? Para Pertencer quê? a um sistema. Se esta Adequação pessoa, a sei lá, você está de ambiente. convidado na casa Sim, de alguém, é um ambiente, né? um sistema. E alguém que está ali tirando deliberadamente um sarro de você e para não criar uma confusão, não criar um rompimento, vai se aceitando isso. Mas aí a gente entra com a questão da autonomia, né? Eu tenho autonomia para sair daqui, eu tenho autonomia para voltar para minha casa, eu tenho autonomia. Mas aí a gente não quer desagradar. E esse desagradar é uma educação que a gente criou, né? De sustentar uma situação desagradável. E de repente, se a gente parar para pensar, fala assim, mas o que eu estou perdendo de verdade, né? Ao assumir a minha posição e dar um BO aqui? Então, mas aí a pessoa fala, é porque eu sou tímido. E aí eu vou falar. Eu não ia falar, mas eu vou falar. O tímido é o maior dos vaidosos. A Eu adoro vaidade, isso, muito bom. a vaidade que pega fundo, porque o tímido é aquele que constantemente, inteiramente, busca se adequar ao olhar do outro, não desagradar ao interlocutor, não desagradar ao ambiente, não desagradar à conversa, não desagradar a nada que esteja ao seu redor. Esse é o tímido. Então ele evita se mostrar. E ele fica nessa constância de ter que agradar e se adaptar ao mundo do outro. E aí ele vai se fechando para o mundo. Fica se fechando. Esse é o silêncio que adoece. tímido E aqui, adoece. né? O fechamento E vem adoece. pro corpo, Vem né? para o corpo. Aí você vê, né? Às vezes tem aquela pessoa que anda mais curvada. Pode ter uma questão física, mas também tem uma questão emocional. É sempre, né? É. Sempre correlacionado. E esse silêncio que adoece, ele é tão relativo, porque o silêncio ele pode ser uma sabedoria ou pode ser uma fuga. E nem sempre o não está errado e nem sempre o sim está errado. Tudo é uma questão interna de você expressar a sua própria verdade. Existem pessoas que falam aquela famosa frase: eu não levo desaforo para casa. Você vê que já se coloca, já se amarra num extremo, que é o extremo oposto, que é o outro lado da mesma moeda de quem se cala e de quem está sempre em silêncio. Mas é o outro lado da Que mesma tá na moeda. defensiva. É uma defensiva e não tem a ver com a sua realidade de acordo com o momento. Essa é a análise. É aquilo que você falou no começo, quando você falou. É o caso, quer dizer, é o se investigar, é o se olhar. Tem momentos que é muito valoroso você se calar e tem momentos que é muito valoroso você se expressar. Em alguns momentos o seu sim é sua verdade, pode ser que em outros o não seja sua verdade. O que importa é que você não esteja caminhando pelo olhar do outro e sim pelo seu olhar. E se anulando também nesse processo. Se anulando, porque quando você desperta para algo que não é seu, como se fosse seu, você já se anulou. Isso. Você já se anulou. Então, quando eu falo a sacolinha do eu, já falei em outro episódio aí, sacolinha do eu, e cotidianamente é um treino. Observe uma coisa, é um treino. Em cada coisinha, em cada momento da sua vida, você treinar, se respeitar. Ah, o sanduíche veio, eu não queria, eu pedi o sanduíche sem maionese, veio com maionese. Ah, não, tudo bem, vai. Tudo bem. Porque senão eu vou ser chato, senão vão olhar pra mim, aí preciso pedir pra trocar. Aí, o que acontece? Eu tô me desvalorizando porque eu tô com receio do olhar do outro que vão achar de mim. Então, nas Não pequenas vou dar coisas, trabalho. né? Você trouxe o alimento e eu me lembrei. Ah, vai todo mundo pro restaurante. Ah, o que você quer? Tanto faz, Tanto escolhe faz, aí. isso. Não. Isso, O que é o você treino de quer, alto o que valor. você gosta. Percebe o que você gosta, senão você fica sempre no todo, onde o que é importante pra você, você não expressa. Então, a gente não Sabe. pode esperar que do dia pra noite eu vou dizer não, aprender a ser o cara que se autorrespeite. É um processo de treinamento em relação a si mesmo. Compre o que te tem valor, que você vai saber devolver e expressar o que te tem valor. Ser generoso consigo, né? Então, de repente, opa, numa situação aqui eu deixei passar. Opa, mas eu percebi que eu deixei passar. Antes eu talvez nem percebesse. Na próxima eu vou ficar mais atento, atenta. Opa, deixei passar de novo. Caramba, como é que eu me senti? Tal. Não, na próxima, ó, compromisso firmado, hein? Porque depois quem volta para casa se sentindo mal sou eu, né? Eu tenho que Isso. ficar administrando dias e dias aquela história que eu mesma não possibilitei para mim. E essa autopercepção vem desse treinamento. E eu bato nessa tecla com os meus pacientes. Vamos anotar. Vamos colocar na ponta do lápis. Ah, você se sentiu assim? Vamos de novo lá. Registro dos pensamentos disfuncionais, RPD. Qual foi o ato? Qual foi o evento? Qual foi a emoção despertada? Qual foi o pensamento que veio naquele momento? E o que você poderia... Aí, quando você pensa no que você poderia fazer de diferente,
começa, então, a dar os estalos. E você começa a... No início, é como se fosse algo muito pensado. Mas, aos poucos, vem a tomada de consciência. É porque você está trabalhando com a cognição, né? Já é um ensaio. É um ensaio. Como eu poderia ter agido diferente, né? Isso já é o ensaio. E quando você escreve, isso é maravilhoso na TCC. Quando você escreve no papel, o teu cérebro começa a aprender, a criar essas novas pistas neurais, né? Então já é o processo de imaginação. A imaginação já cria essa possibilidade. Uma coisa que eu ia dizer, já pegando um pouco pela porta de saída, acho que já estamos indo para ela. Quanto tempo, Cláudio? Como se conhecer, né? Assim, a gente saindo um pouco do campo clínico, do campo filosófico, que são campos que agregam demais ao autoconhecimento, com certeza, mas, né? Então, assim, escrever é uma forma de se conhecer mais, se colocar em diversas experiências e novas experiências é uma grande possibilidade, né? Uma de ampliar percepções, de se ver de formas diferentes. Eu sou atriz também, vocês sabem, né? E uma das coisas que faz parte do treinamento, porque o ator ele vai pegar um espectro muito grande, né, de formas de ser. E uma das orientações é exatamente essa, né? Viva muito, experimente muitas coisas, né? Tente não dizer não de uma forma a ser resistente ao novo também. Ao menos se dê a chance de experimentar. E ao experimentar, você poder ter uma condição maior de discernimento. Né? Como dizer o sim ou não com mais consciência e com mais assertividade. Fazendo simples perguntas, assim, diariamente. O que te faz bem e o que não te faz bem? Já começa por aí, porque aí você começa a trazer consciência para você. Essa situação não me faz bem. Estar com essa pessoa não me faz tão bem. Ou aqui é o lugar que eu gosto de estar. E aí você começa, então, a perceber qual é o lugar que te faz bem, qual é o lugar que não te faz bem. É a origem do processo. Essa percepção é a origem do processo. E depois, como segundo passo, você precisa se fortalecer. Se fortalecer, porque às vezes, quer dizer, vamos dizer que seja bem comum, a pessoa já tem a percepção, que é o primeiro passo a ser atingido, essa percepção, ela já tem essa percepção, mas não tem a força. Então eu sei que eu estou me traindo, eu sei que eu estou dizendo sim aqui, mas eu não queria, eu estou me sentindo mal, não, eu sei que eu estou me sentindo mal, eu estou com essa consciência, mas eu ainda não tenho força. Eu ainda não tenho força para negar, porque vocês sabem da dificuldade que é isso. A dificuldade de você quebrar um sistema, ainda mais quando você está diante de algo que já está amadurecido, dentro de relações familiares, que são os exemplos que a gente está dando, dentro de relações já antigas. Como você diz não para uma relação que já é estabelecida? Todo mundo até já sabe que você aceitaria isso, por exemplo. E nesse caso, você é uma peça de um quebra-cabeça. Quando você se mexer aí dentro desse quebra-cabeça, você vai mexer com todo o sistema. No momento que você mudar, todo o sistema vai mudar. Isso não tem como negar. Faz parte da nossa lei da natureza, da nossa física. Não é? E aí vem até o tema para um próximo podcast, né? Quando você quebra, então, você sempre diz sim num contexto familiar e do nada você começa a ter um novo comportamento, vai começar a ter um novo olhar das pessoas em relação a você. Ela tá estranha, né? Ela tá mudando. Muda a identidade. Então dá conta disso. Né? Esse é um novo processo. O que vai ser negado, você vai ser rejeitado. Isso. Não é você. Não é você que está sendo rejeitado, mas é essa nova perspectiva de comportamento que você não obedece mais à adequação e à exigência desse sistema. Então, eu tenho um exemplo muito concreto, assim, para unir isso tudo que vocês trouxeram. Então, eu tive que passar por uma reeducação alimentar na infância, né? E uma avó italiana, e o nosso relacionamento era muito pautado na comida. Então, vamos fazer bolo, vamos tomar o lanchinho da tarde, vamos... Quando eu comecei a emagrecer, eu comecei a dizer não para ela, né? E aí, não era o não para o afeto da minha avó, mas era o não para esta via de afeto. E não foi fácil, não foi fácil. Então, uma forma, por exemplo, que eu tive, isso eu era mais nova, né, era criança, uma forma que eu encontrei foi, eu não gosto mais de leite. Não era verdade, mas ao mesmo tempo, dentro do meu passo, né, um degrau de fortalecimento, era o que era possível dizer, eu não gosto mais de leite. Né? E aí eu senti o quê? Opa, consegui fazer uma pequena adequação, assim ela se sente menos ferida, eu também não me maltrato, não traio o meu plano, e vou aos poucos criando essa nova condição, né? Então, dentro do passo de fortalecimento. Foi o recurso que você encontrou naquele momento para continuar com o seu processo e não
magoar a sua avó italiana, que expressa o amor pela comida Né? também, né? Opa! Né? Mas sempre vai ser entendido. Quando você muda radicalmente a sua forma né, de se relacionar, sempre vai ser entendido como uma distorção afetiva. Opa, você mudou, hein? Você tá diferente. Ou Você não gosta mais de você mim. não gosta mais de mim. Sempre vai ser entendido. E é legal, porque como eu já falei em outro episódio, cabe muito bem aqui, né? Você não precisa de nada nem de ninguém para ser você mesmo. É muito importante. E que se você tem essa dificuldade, não é porque você não tem força para dizer não. É porque você é muito vaidoso e ainda está buscando adequação pelo olhar do outro. Ainda está preocupado com o olhar do outro e menos preocupado em ser você mesmo. Tem um texto até falando sobre vaidade, no sentido de estarmos vazios, né? Vazios com a necessidade de preenchimento a partir de questões que vêm de fora. Em oposição a essa vaidade que não te deixa ser você, vem essa personalidade. Personalidade é a sua persona criada e transformada ao longo das suas experiências, tá? A sua personalidade é diferente do seu temperamento, daquela essência que você traz. E quando a gente coloca a personalidade como a capacidade, né, capacidade de você ser você mesmo, a personalidade como uma habilidade de você ser você mesmo. Então você tem essa habilidade. Quando você desenvolve, por isso que eu falei lá antes, que você precisa treinar. Nós todos temos que treinar, temos que desenvolver a habilidade de nos respeitarmos, porque desde cedo a criança, presta muita atenção nisso, desde cedo a criança já é incitada a se trair. Então se ela não seja assim na frente dos outros, não faz isso que isso é feio, não faz isso que isso não é adequado, você tem que se portar desse jeito aqui, se portar desse jeito ali. Então existe uma série de aspectos que são podados, que fazem com que você se desenvolva já meio que encarcerado, né, em certos aspectos, e na hora de você colocar isso para fora, pô, sua asa já está cortada, como é que você faz agora? Você não pode discordar de certas coisas. Então, mas tem uma coisa que eu lembrei. O plano e uma referência a partir da alimentação. Eu gosto muito de usar exemplos com comida, porque é algo que a gente vivencia cotidianamente, muitas vezes. Então, juntando coisas que vocês trouxeram, né? Se eu vou numa sorveteria... Mas peraí, que plano que você está falando? O plano que você tem para você e para sua vida. Tá? Porque isso ajuda também a gente direcionar nossa energia do sim e do não. Né? Porque a gente fala assim, por que eu não vou beber um vinhozinho aqui e tá lá? Opa, porque o meu plano, nesse momento, é secar X% de gordura. Ou porque eu percebi que eu tenho uma doença X no fígado e eu preciso cuidar disso. Então, eu vou dizer não para isso, mesmo querendo dizer sim. Entende? Então, eu estou falando do plano nesse sentido. E vamos pensar numa sorveteria, né? Pensando em como a gente trabalha essa questão da percepção do sim e do não. Juntando com a história do plano. Você tem lá diversos sabores, né? Maravilhosos. Eu posso gostar do de pistache, do de caramelo, do de chocolate, do de morango, blá, blá. Mas naquele dia em particular, eu vou escolher o de limão porque é o que está me apetecendo naquele momento. Então, naquele momento, a minha verdade é o sorvetinho de limão. No dia seguinte, a minha verdade talvez seja o de caramelo. Né? Então, eu estou juntando... Eu julgo isso que você está falando uma metáfora. Exato. Né? Que é uma forma assim, da gente aproximar um pouco da realidade que todo mundo vivencia todo dia em relação à percepção da própria verdade. Hoje entende? O meu não é não. A gente sair daquele mundo. Amanhã o meu não para a mesma coisa pode ser um sim. E tudo bem se eu tiver na minha verdade. Se depende eu não da estiver base. navegando pelo olhar do outro. Exato. Depende da da base. base, claro, Aqui eu claro. estou servindo. O meu sim está servindo a quê? O meu não está servindo a quê? Puxa, eu tenho medo de altura. Mas, sei lá. Estou entendendo que vai ser importante eu vencer isso por outras razões. Lógico. Eu subo no balão querendo dizer não. Mas eu estou dizendo sim para quê? Para aquele plano meu maior de desenvolvimento pessoal. Curta, comente e compartilhe. Faça a sua pergunta aqui para gente. Então, é um pouco para trazer, assim, descer um pouco, né? Trazer para esses contextos onde a gente alcance mesmo essa então, quer dizer, se hoje execução. Um plano, eu acho que primeiro a percepção. Isso. Que você trouxe. Percepção é essencial. Eu tenho que ter a percepção e a aceitação de que eu estou navegando por essa via. Opa, me traindo. Opa, me adequando sem querer. Né? Essa autopercepção. Né? Ajuda pelo plano. Então, se eu tenho essa percepção, quem vai ajudar? O plano. E com esse plano, você exercita. Você exercita. E quando você exercita, você está construindo uma nova personalidade. Por isso que eu dei o exemplo do quebra-cabeça. Novas vias neurais. Totalmente. Essa é a habilidade, né? A habilidade de você ser você mesmo. E aquela conversa interna, então, né? O porquê que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo isso?
Porque aqui a gente responde e se ajuda a vencer os bloqueios. Quando a gente fala para quê, eu continuo dizendo sim para o que eu quero dizer não. Para quê? Legal, encontrei a minha necessidade. Qual é a minha necessidade para fazer isso? Eu tenho a necessidade de não ser demitido. Então tá, peraí, vamos ver. Esse trabalho realmente é muito importante? Aqui a gente começa uma outra trilha que vai favorecendo um caminhar diferente, Cláudia, percebe? quanto tempo? Ok, então eu acho que como porta de saída, a gente amarrou bem o negócio aqui, né? Você tem a percepção e você tem todos esses auxílios que são necessidades. Se você está com essa dificuldade, então, parta a primeira coisa para essa percepção. Que momentos são esses? O que acontece com você? O que é que você sente? Observe o seu sentimento. Observe se isso te faz bem, se isso te faz mal. E coloque um plano e treine. Tenha a habilidade de construir uma nova personalidade. Muito se fala, a pessoa muda, muito vai com os outros. Não, todo mundo pode mudar. Você tem um temperamento que é imutável. Você vai seguir seu temperamento. Mas a sua personalidade ela é construída. E você vai melhorar e subir degrau a cada dia. Com calma, né? Eu gosto muito de usar aquela frase de Heidegger, somos um constante vir a ser. Então é pura ilusão achar que você vai ser sempre a mesma pessoa. Não vai ser, porque as suas vivências vão te transformando. Não tem como ser a mesma pessoa. A Letícia de agora não é a mesma Letícia de 10 anos atrás. Tem a sua essência, mas eu me transformei já. E não adianta ficar buscando aquela pessoa, porque ela já nem tá mais aqui. Maravilha, então terminamos com essa frase maravilhosa do somos um constante vir a ser. É isso aí, pessoal. Até o próximo podcast Tripla Visão.